Olá, queridos e amados, vamos dar continuidade às meditações bíblicas que temos realizado na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Estamos no capítulo 2, estudando o modelo do ministério do apóstolo Paulo. Eu vou ler o verso 11, que diz assim: E sabeis ainda de que maneira como um pai a seus filhos, a cada um de vós. Meus amados, na vida cristã, nós temos que desempenhar o melhor de nós. É interessante que a Bíblia vai dizer que se nós não sabemos governar ou cuidar da nossa casa, logo então nós também não conseguiremos cuidar da casa de Deus. A Bíblia vai dizer para o pastor que quer buscar o episcopato, buscar o ministério, ele tem que ter boa qualificação, reputação do de dentro de casa como os de fora. A mesma recomendação para os diáconos, que sejam eles também que tenham boa reputação, tanto com os de dentro como os de fora. E isto, irmãos, referenda todo o ministério. O pastor que não tem o zelo pelo seu ministério, como ele zela pela sua família, sim, meu irmão, ele negou a fé. O pastor tem que amar o seu ministério com todo o seu coração, se esmerando todos os dias para amar o que Deus lhe confiou, que é o ministério. O apóstolo Paulo diz: assim como um pai ama os seus filhos, é assim que o apóstolo Paulo ama o seu ministério, se esmerando. Lembra o que o apóstolo Paulo faz? Ele passava pelas igrejas, pelos lugares, ele fundava o trabalho, continuava mantendo visita, escrevia. Quantas vezes, está aí, nós vimos em Colossos, uma igreja que foi fundada por Epáfras, aquela região ali onde tem Herápolis e Laodiceia. Epáfras vai até Paulo pedir ajuda. A partir dali, Paulo começa a escrever para a igreja em Colossos. Paulo pergunta como ele está. Paulo manda Timóteo ir ver como é que está o trabalho lá em Tessalônica. Depois ele começa a escrever. Paulo mandava as pessoas ver como estava, para saber como estava. Paulo escrevia. Meus irmãos, Paulo se importava com o ministério a tal ponto de se fadigar. Era lendo as escrituras, orando. Muitas vezes ele vai dizer orar sem cessar. Deus é testemunha de quantas vezes me recordo de vós nas orações. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. O Senhor é testemunha de quantas vezes ao dia eu lembro de vocês. Isto, meus irmãos, é importante no ministério. Isto é importante. Uma igreja que vê o seu pastor presente no ministério. Uma igreja que vê os seus membros presentes no ministério. Meus irmãos, você que ama a sua família, como é que você se comporta? Você deixa ela com fome? Não deixa, né? Você que ama a sua família, você deixa seu filho andar nu? Você deixa seu filho andar sujo? Você deixa o seu filho ir para onde ele quer? Não, você se importa, não é verdade? O que você faz? Você ora com seu filho. Você ora pelo seu filho, você faz devocional com ele, você orienta, você cuida, você promove dentro de casa o que é necessário, você compreende a família, você compreende o filho. É isto. Meus irmãos, se nós como pastores não tivermos o amor pelo ministério, mais até do que o amor que nós temos pela nossa família, nós não vamos exercer o ministério. Nós não vamos exercer o ministério. O pastor, ele precisa ter esse apego, essa aproximação. Eu vou ler novamente. E sabeis ainda de que maneira, como um pai a seus filhos, a cada um de vós. Não há distinção, é cada um de vós. Ou seja, Paulo não tratava um irmão de uma maneira e outro de outra. Não, todos. Porque é assim que você faz com seus filhos. Porque se você tem preferência de filhos, você não está sendo um bom pai. Lembra de Jacó? Jacó teve preferência de filho, foi um problema na casa dele. Você viu o que foi que os irmãos de José fez com José, porque José era o filho da preferência. Meus irmãos, não é assim que funciona.
você tem 2, 3 filhos ou mais, você vai dedicar tempo, atenção, cuidado para todos. Isso é o ministério. Sabe por que muitas vezes os ministérios racham? Sabe por que muitas vezes os ministérios vão diluir? Sabe por que muitas vezes o ministério entra numa confusão, numa balbúrdia? Porque o pastor começa a ter preferencialismo. Eu gosto de A e B, mas não gosto de C e D. Ministério que caminha por esse lado vai ter problema. Você é pastor? Eu sou pastor. Eu tenho que amar todos. Até mesmo, pastor, mas aqueles irmãos que são um calo ou uma pedra no sapato do pastor, é esse que você tem que amar também. É esse que você tem que amar. Você acha que Paulo só amou quem aplaudiu ele? Apesar de que naquela época, não, como agora essas igrejas, né, aplaudem os pastores pregando, naquela época não fazia, mas o que eu quero dizer é, você acha que Paulo só amou aquelas pessoas que de fato o receberam de todo o coração? Ele orou por todos. Ele se preocupou com todos. Isso é o ministério. Continuando, veja o versículo 12. Paulo diz, exortamos, consolamos e admoestamos. Irmãos, observe aqui. Paulo diz, exortamos. Exortar é falar mais duro. O pastor que ama suas ovelhas, ele vai falar duro com ela em algum momento. Vai exortar, falar mais energicamente. Mas também, olha só, consolamos. Consolar é estar perto, é chorar com o que chora, é entristecer-se com o que se entristece, é entender a situação daquele irmão, é dar o ombro para ele chorar, é ajudar, é ser o suporte. O pastor também faz isso. E aí, admoestamos. Admoestar é justapor, trazer para perto, ensinar por exemplo, ou ensinar com exemplos. Não é isso que a gente faz com nossos filhos? Em alguns momentos nós pegamos e exortamos, ou seja, você exorta o seu filho disciplinando, talvez com um cinturão, talvez com um galho de goiabeira, né? Com uma sandália, você exorta batendo na nádega dele. Mas tem momento que você pega o seu filho e abraça, diz que você é o pai dele, você diz que o ama, você o consola, você se torna um suporte para ele. Mas tem momentos que você pega o seu filho e diz, olha, está vendo o que está acontecendo? Você está vendo essa marginalidade? Está vendo porque tantos jovens estão morrendo? Está vendo porque tantos jovens estão presos? Porque foram para as drogas, porque não obedeceram o pai? E aí você ensina usando exemplo. Sabe por quê? Porque você ama o seu filho. Sabe por que nós nos comportamos assim? Ora você fala duro com o seu membro, ora você coloca o ombro para ele chorar, e ora você mostra exemplo. Aí Paulo diz no verso 12, veja só aí, para viver por modo digno de Deus. É por isso, para viver de modo digno de Deus. Meu irmão, meu amado, meu querido, observemos isto. O ministério é um tempo de dedicação, de entrega não sem reserva, de entrega mesmo, de entrega total. Se enfadar na leitura, na oração, no estudo exegético para pregar, se esmerar para quando chegar no púlpito, pregar o melhor que você pode oferecer para Deus. Ao mesmo tempo, meu irmão, se dedicar aos irmãos. Ligue para ele, mande um áudio, mande um vídeo, mande uma mensagem, pergunte como ele está, faça visita. Eu louvo a Deus pela igreja que Deus tem me dado todos esses anos, todas as igrejas por onde eu passei. Eu louvo a Deus. Sempre, irmãos, procurei estar presente. A igreja que eu estou pastoreando agora, eu acho que os seus ouvidos já estão ardidos, não é? Porque eu ligo, eu mando mensagem, eu mando vídeo, eu canto para os irmãos, mando declaração de amor, digo que eu amo esses amados. Irmãos, isso é um ministério, porque isso eu faço com a minha esposa, isso eu faço com meu filho. Eu peço que Deus me ajude para ser um pai melhor, eu peço que Deus me ajude para ser um esposo melhor, e eu peço que Deus me ajude que eu seja um pastor melhor para a igreja que eu pastoreio. Eu acho que todos os irmãos que estão ouvindo esse vídeo, que já foram pastoreados por esse humilde servo, sabem do que eu estou falando. Quantas vezes ir na casa dos irmãos, ligar, perguntar, quando faltar culto eu ligo para saber por que o irmão não veio, mando mensagem. Quantas vezes eu não fiz isso? Sabe por quê? Eu entendi muito cedo no meu ministério, que eu tenho que amar os meus irmãos
como eu amo a minha família. Não é uma, nem duas, nem três vezes que já chorei, muitas vezes, pelo ministério que Deus me deu, pela igreja que eu pastorei. Irmão, eu sinto tanta dor quando eu vejo um irmão meu passando por problema, estando enfermo. Deus sabe o meu coração. Então, por quê? Por que nós temos que exercer o ministério como os pais amam o seu filho? Porque nós queremos que ele viva de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. É por isso que nós nos esmeramos, por isso que nós nos preocupamos, por isso que o pastor não se isola, mas ele está presente, porque ele quer que os seus liderados, os seus irmãos, esses que o pastor confiou, ande de modo digno ao reino de Deus, que está preparado para todos nós. Meus amados e queridos, muito obrigado pela sua atenção. Eu quero agradecer aqui a Deus, quanto Deus tem falado comigo também, através dessas exposições nós temos feito diária, todos os dias, orando por você, orando pelo ministério. Meus irmãos, que nós, tanto o pastor, o diácono, qualquer liderança da igreja, todos os crentes, todos nós, possamos exercer a função que Deus nos deu, assim com tanto zelo, como um pai aos seus filhos. Um abraço do pastor, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, depende do horário que você está assistindo o vídeo.